fiscalizatória. E exatamente esse tipo de atividade, a atividade de fiscalização, a atividade fiscalizatória, que deve ser custeada por intermédio de taxas. E que tipo de taxa? As chamadas taxas de polícia. Então, a taxa de polícia custeia justamente esse exercício regular do poder de polícia. Lembrando que para você ser obrigado a pagar uma taxa como essa, não é necessário, segundo a jurisprudência que predomina, não é necessário que a fiscalização aconteça efetivamente. Ou seja, não precisa ter a fiscalização no local. Para ter a cobrança da taxa de fiscalização, essa taxa de polícia, basta apenas que exista um departamento de fiscalização em efetivo funcionamento. Isso significa dizer, portanto, que mesmo que o fiscal não vá no local, ou mesmo que o fiscal vá 200 vezes no mesmo local durante o período de um ano, o valor da taxa de polícia é sempre o mesmo, porque a taxa de polícia custeia apenas o exercício regular do poder de polícia. Perfeito. Ficou claro? Essas são as duas modalidades de taxas que nós percebemos segundo a Constituição, bem como conforme a disposição do Código Tributário Nacional. Mas e as contribuições de melhoria? Como é que elas funcionam? Contribuições de melhoria. Bom, as contribuições de melhoria dependem de uma obra pública, claro, ou seja, uma obra tem que ser realizada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Mas não basta a obra pública, como eu já tinha adiantado, é preciso mesmo da valorização imobiliária decorrente dessa obra. Ou seja, muito importante destacar que, embora fique sempre guardado na mente de todo mundo, que é importantíssimo, é imprescindível, melhor dizendo, a valorização imobiliária, você precisa verificar se a valorização do seu imóvel decorreu de uma obra pública ou foi, por acaso, de um empreendimento particular realizado ali próximo. Você pode ter, por exemplo, a construção de um grande centro de compras, um shopping center, tudo bem? Um empreendimento privado. Invariavelmente, ele acaba ensejando em valorização dos imóveis lindeiros. Mas, neste caso, poderia a União, o Estado, ou quem sabe o município exigir contribuição de melhoria? Você diz, não. E não por quê? Porque, embora tenha havido valorização imobiliária, essa valorização decorreu de obra particular, de empreendimento privado. E, ora, para ensejar a cobrança de uma contribuição de melhoria, só se a obra for pública. Perfeito? Agora vamos lá. Ainda em se tratando de contribuição de melhoria, você fica pensando em que momento que esse tributo poderá ser exigido. Será que é no início da obra ou ao final da obra? A contribuição de melhoria não depende da valorização? E para valorizar um imóvel, só se a obra estiver terminada, só se a obra for finalizada. O que significa dizer, portanto, que a contribuição de melhoria só pode ser exigida quando a obra pública acabou. A contribuição, muito cuidado, pode até parecer num primeiro momento, e isso é muito questionado em provas e em concursos, mas a contribuição de melhoria, o que se arrecada a título de contribuição de melhoria, não tem por objetivo custear a obra. Porque se o objetivo da contribuição de melhoria fosse custear a obra pública, esse tributo seria exigido no início da obra, ou até melhor, antes da obra pública se realizar. E não é assim que acontece. A contribuição de melhoria é exigida apenas ao final da obra pública. De modo que, muito cuidado, a contribuição de melhoria não tem por objetivo custear a obra pública. E aí, então, você pensa, para a gente finalizar, para que serve, então, a contribuição de melhoria? Qual é o objetivo da contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria, meus amigos, minhas amigas, ela tem por objetivo evitar do contribuinte, do particular, do cidadão, o chamado enriquecimento sem causa. Professor, que história é essa? Enriquecimento sem causa. O objetivo da contribuição de melhoria é evitar esse enriquecimento. Você não concorda comigo que uma obra pública é para toda a coletividade, perfeito? Como que a gente custeia a obra pública? Pagando os nossos impostos do dia a dia. Eu não estou dizendo que a arrecadação de um imposto é vinculada à obra, não é. Mas quando você paga os impostos, o ente político vai abastecendo os cofres públicos e em um determinado momento ele usa esse dinheiro para a realização de obras.
Essa obra deve favorecer toda a coletividade. Bem, porém, alguns podem ter um privilégio decorrente dessa obra pública. Que privilégio é esse? Justamente a valorização decorrente da obra. E quando isso acontece, porque eles não deram motivo nenhum para que o patrimônio dele fosse acrescido, para evitar esse enriquecimento sem motivo, para evitar esse enriquecimento sem causa, é que, de acordo com a Constituição Federal combinado com o CTN, é possível, então, exigir um tributo chamado de contribuição de melhoria. Ficou claro? Perfeito. Aqui, então, passamos por dois tributos dos mais interessantes que nós temos, são as taxas e as contribuições de melhoria, tributos relacionados justamente a serviços públicos e obras públicas. Nós terminamos nosso primeiro bloco, mas é só o nosso primeiro bloco, por favor, não saia daí. Nosso segundo bloco vai ser exatamente a oportunidade que eu tenho de responder a dúvida que você encaminhou justamente sobre taxas e contribuições de melhoria. Lembre que é você que faz esse programa justamente encaminhando suas perguntas, suas dúvidas, enfim, seus questionamentos a respeito de temas do direito tributário. Não saia daí, daqui a pouco eu volto. Iniciamos então o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor aqui, então, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do tema do dia, ou seja, serviços públicos e obras públicas, e que você sabe muito bem que você pode participar, você pode encaminhar suas dúvidas, não esqueça o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Então, encaminhe suas dúvidas e faça o nosso próximo programa. Quem sabe a sua dúvida funciona exatamente com o nosso grande tema do dia, ou então eu tenho a oportunidade de simplesmente respondê-la numa próxima oportunidade e farei isso com muito prazer. Vamos começar então? Vamos começar com as nossas perguntas do dia de hoje. Vamos partir já direto para a nossa primeira pergunta. Vamos lá, acompanha comigo. Professor, qual a diferença entre a taxa do lixo e a taxa de limpeza pública? Primeira pergunta bastante interessante. Qual a diferença entre a taxa do lixo e a taxa de limpeza pública? Uma pergunta muito comum e especialmente curiosa, levando em consideração os últimos posicionamentos por parte dos nossos tribunais superiores. Por quê? Porque tem diferença ou, no final das contas, é a mesma coisa? Ora, tem uma diferença. E tem uma grande diferença entre taxa do lixo e taxa de limpeza pública. Porque uma pode ser cobrada, a outra, muito pelo contrário, não admite-se a sua exigibilidade. Tudo bem? Bom, então, qual seria exatamente a forma de discriminar a taxa do lixo e taxa de limpeza pública? As duas são taxas, as duas de fato funcionam como taxas. Entretanto, vamos pensar primeiro na taxa do lixo. Bom, a taxa do lixo, ela tem por objetivo justamente custear a coleta de lixo, brevemente a coleta de lixo residencial. E aí fica a primeira pergunta, a coleta de lixo, naturalmente, é um serviço público. E como serviço público pode ser custeado por taxa? Bom, para você chegar a essa resposta, o que você deve lembrar? Que um serviço público, para ser custeado por taxa, ele deve trazer para a gente, deve comportar duas características. E quais são elas? O serviço público, ele precisa ser específico, bem como divisível. Tá bom, específico e divisível. E aí, então, eu questiono, o que vocês acham da coleta de lixo residencial? Ele tem natureza de um serviço público específico e divisível? Segundo a jurisprudência, sem dúvida. A coleta de lixo residencial é qualificada e é compreendida como um serviço público específico, em que o ente político tem condições de verificar quem se vale do serviço, como também um serviço divisível, de modo que é possível quantificar o serviço público que está sendo oferecido ou, pelo menos, colocado à disposição do contribuinte. Isso significa dizer, então, que a taxa do lixo ela vem sendo admitida pelos tribunais superiores, especialmente o STF, que se manifestou nesse sentido. Tudo bem? Então, a taxa do lixo é um tributo constitucional e que atende às características, inclusive, do Código Tributário Nacional. Perfeito? Agora, isso já não funciona da mesma forma para a taxa de limpeza pública. A taxa de limpeza pública custeia um serviço público? Sim, que é o serviço de limpeza pública, que corresponde ao serviço
de limpeza de logradouros públicos, limpeza, enfim, de